Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida com mais uma dica de compliance para você. Pessoal, eu me deparei com a seguinte situação. Imagina que dentro de uma determinada empresa existe um contrato e foi identificado um desvio de R$10.000 naquele contrato de fornecimento. Esse contrato de fornecimento é de R$10 milhões e aqueles R$10.000 ficariam muito mais caros para a apuração do que efetivamente aceitar que aquele desvio ocorreu e contabilizar aquilo como uma aceitação de risco, né? Agora vamos imaginar que esses R$10.000 corresponderia a uma propina que foi paga para a assinatura de um determinado contrato que no mesmo valor vai de R$10 milhões. Qual é a diferença disso? Os R$10.000 devem ser o gatilho que vai ou não acionar um processo de investigação para que você possa apurar isso dentro da sua organização ou não? Pessoal, na verdade, toda denúncia tem que ser apurada, toda irregularidade tem que ser investigada e toda irregularidade, uma vez investigada e demonstrada a sua robustez, precisa ser apreciada e reportada aos órgãos competentes para poder tomar uma decisão com relação àquela conduta. Não é R$10.000 que vai determinar a razão pela qual você tem ou não que acionar um processo de investigação interna no mecanismo de compliance. Então é importante que os valores não sejam o gatilho para você aceitar ou não o risco. Quando tratamos de um mecanismo de integridade, que é para além de uma proteção da sua organização, quer fazer crer que todos os seus agentes precisam agir com integridade, todo tipo de irregularidade ou ilegalidade precisa ser recebido, apreciado e conduzido a uma punição se efetivamente aquilo que foi apurado realmente ocorreu. Portanto, não é o valor que vai definir a razão pela qual o mecanismo de investigação deve ou não deve ser acionado. O importante é que você tenha dentro do seu mecanismo de integridade suporte necessário para que todas as denúncias recebidas sejam apuradas e sejam reportadas. Não há seletividade, pessoal, em mecanismos de investigação interna. Você precisa criar uma solidez de investigação e com gente e recurso financeiro suficiente, lembrando que as pessoas precisam estar qualificadas para que você possa efetivamente conduzir a integridade de maneira ampla e irrestrita dentro da sua organização. Não mitigue irregularidades, não crie gatilhos de valor para ilegalidades dentro da sua organização. O mecanismo de integridade deve ser amplo o suficiente para que elementos irregulares ou ilegais não possam ser objeto de ocorrência dentro da sua empresa e da sua organização, tá certo? Pessoal, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Sobre esse assunto investigações internas, eu tenho um conjunto de lives que percorre toda a trilha de processo de apuração de irregularidades, canal de denúncia, procedimento de investigação e julgamento por comitê de ética, lá no meu Instagram, Marcelo_Almeida, para que você possa conferir. São 3 horas de conteúdo com absoluta profundidade sobre essas matérias, né? Para que você possa efetivamente fazer uma avaliação, para além daquilo que eu estou falando para você como dica aqui, se o seu processo de investigação do programa de integridade está adequado à sua realidade. E para você que não tem um mecanismo de integridade, chamar a atenção da importância dessa temática para dentro da sua organização, para evitar que a sua empresa seja uma empresa que não se coaduna com os paradigmas éticos e probos do mercado e possa ter restrições a acesso de vantagens competitivas em razão disso. Dá uma olhada lá e acompanhe a gente nesse canal aqui no Compliance BSB. É sempre uma honra poder ter a sua audiência e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento para contribuir para uma relação social e negocial mais ética, mais proba e mais íntegra, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.